A CPI da Covid no fim, ou espera-se que seja o começo do fim, a CPI da Covid do Senado chega na fase do relatório final. Vamos falar um pouco sobre isso? Inscreva-se no canal Rui Diamantino no YouTube para que ele possa se firmar como um veículo que contribui para a análise crítica da realidade do nosso país. Dê o seu like neste vídeo, comente e compartilhe o link. Faça com que este canal alcance mais pessoas, se você, claro, acredita nas ideias expostas aqui. Vamos ao comentário de hoje. Entre diatribes sobre quem realmente é o poderoso chefão ou não da CPI da Covid, ou seja, a disputa medíocre entre o presidente da comissão, Omar Aziz, e o relator, Renan Calheiros, sobre quem deve brilhar mais ao final do processo e obter dividendos políticos, o relatório final vai sendo encaminhado para votação. As conclusões são muito pesadas em relação a diversos setores do atual desgoverno e do seu desmandatário Jair. Já existem movimentos nacionais e internacionais a partir do que foi apurado para levar Bolsonaro para o Tribunal de Haia, como se não bastasse o que ele poderá pagar na prisão por outros crimes já levantados nos últimos tempos. Tudo leva a crer que a mão da justiça pesará sobre a caterva palaciana, ministerial e de gabinetes obscuros em Brasília, que apoiaram a matança de mais de 600 mil brasileiros e brasileiras até o momento. Na reportagem, entenda as principais conclusões da CPI da Covid em 12 pontos, publicada na Folha de São Paulo hoje, 20 de outubro, e assinada por Constança Rezende, Matheus Vargas e Renato Machado, são elencadas, conforme o título, as 12 principais condições que poderão gerar vultosos processos penais contra os indiciados. Segue um resumo desses 12 itens, ou dessas 12 condições. Gabinete paralelo. Era um gabinete de, entre aspas, notáveis figurões da medicina e do empresariado, sem qualquer formação em saúde, que orientava Jair, contrariando os critérios e protocolos advindos dos servidores e técnicos do Ministério da Saúde. 2. Tratamento precoce. A CPI concluiu que o despresidente empregou esforços para disseminar ideias de eficácia da hidroxicloroquina para prevenir a Covid, não atendendo aos resultados, em contrário dos estudos científicos e às genuínas autoridades sanitárias do país e do mundo. 3. Prevent Senior. O relatório indicia 8 médicos, um diretor e 2 donos dessa operadora de saúde. O relatório aponta uma parceria dessa operadora com o governo federal, falseando dados e documentos no sentido de promover o uso de medicamentos ineficazes no tratamento da Covid. 4. Distorção de dados da pandemia. Jair deu declarações visando a promover a noção de que os dados divulgados pelos meios de comunicação sobre a pandemia eram falsos. Segundo o criminoso despresidente, os números divulgados seriam mais inflados do que os reais, induzindo a população em comportamentos de risco com relação à maior contaminação. 5. Recusa e atraso na aquisição de vacinas. Atraso deliberado na compra das vacinas da Coronavac e da Pfizer, focando apenas na aquisição da AstraZeneca, prejudicando assim o calendário de vacinação. Outro ponto. A ausência do governo nas iniciativas quanto às mudanças legislativas necessárias para realizar contratos com fornecedores, de sorte a agilizar a vacinação. 6. Crise do estado do Amazonas e a falta de coordenação do governo federal. O relatório aponta falhas na entrega de insumos básicos para o atendimento da população do Amazonas, sendo a falta do oxigênio a situação mais notória. No auge da crise, em Manaus, o Ministério da Saúde promoveu o tratamento pela hidroxicloroquina e pelo Tratikov, um aplicativo que indicava o kit Covid até para bebês. 7. O caso Covaxin. A CPI mostra um amplo esquema de corrupção no Ministério da Saúde, denunciando supostas irregularidades e crimes na negociação de vacinas. O caso mais notório foi o da vacina Covaxin, adquirida pela Precisa Medicamentos. Os indícios levaram até o deputado Ricardo Barros, do PP do Paraná, líder do governo na Câmara, como implicado nas negociatas e ligado pessoalmente a Jair no caso. 8. Hospitais Federais do Rio de Janeiro
37 empresas podem estar implicadas em contrato de 6 hospitais e 3 institutos federais do Rio de Janeiro, com indícios de conluio entre essas empresas na partilha dos contratos de prestação de serviços continuados. 9. Caso VTC Operadora de Logística Limitada, VTC Log, foi identificada pela CPI do Ministério da Saúde, autorização de pagamento, contrariando o parecer dos técnicos desse ministério, gerando benefício financeiro irregular à VTC Log. Essa empresa seria responsável pela logística do órgão. O reajuste proposto pelos técnicos seria de R$ 1 milhão. Porém, Roberto Dias, diretor de logística do Ministério da Saúde, contrapôs pagar 18,9 milhões a mais do que o valor contratado inicialmente. Uma mamata graciosa, não? 10. Indígenas. Renan Calheiros recuou ante pedidos de colegas e não deu continuidade em apontar Bolsonaro e outras autoridades pelo crime de genocídio por negligências mais que evidenciadas quanto à saúde de indígenas na pandemia. Trata-se de um evidente ato de covardia política e pode significar que o cacife de Aziz Calheiros e Randolfo Rodrigues são menores do que se pensava. É um ponto fraco do relatório que futuramente poderá envergonhar a CPI e seus membros perante a história. 11. Fake news. Claro, o relator indicia Jair, Carlos, Flávio e Eduardo, todos conhecidos da família Bolso, por incitação ao crime, ao disseminar fake news, as quais propagavam informações falsas e distorcidas sobre a situação da pandemia. No pacote, inclui integrantes do, entre aspas, gabinete paralelo, deputados e demais pessoas que procederam à desinformação sobre a real situação da pandemia no país. 12. Análise orçamentária. O relatório aponta que o desgoverno federal falseou dados sobre repasses de verbas a estados e municípios no combate à pandemia. Os valores informados pela de gestão do Jair incluíam transferências que são meramente obrigatórias e ordinárias no orçamento da saúde. Portanto, nada demais teria sido dado aos governos locais. Pelo que se vê, 12 itens de um mar de lama e crimes. São 12 formas diferentes de promover a morte e a dor no país. 12 maneiras de promover crimes contra a humanidade. 12 atitudes que mostram a face perversa de um desgoverno blindado por um parlamento formado por uma maioria de ladravazes e oportunistas. No que vai resultar este relatório? Não sabemos e não devemos nos apressar nos destinos de todos os criminosos envolvidos. O Brasil tornou-se um país absurdo e que vive no absurdo. Nada mais obedece à razão e à lógica da decência. Fora este um país com instituições dotadas de vergonha e ética dos deveres e direitos republicanos, de partida, esta CPI não precisaria existir. Antes do desastre em que fomos afundados, a caterva do poder já teria sido defenestrada. Mas ela permanece cínica, diabólica e sorridente ante a tragédia em que afunda o Brasil. Se esta CPI não acabar em pizza, como costuma se dizer, que ela seja o começo do fim daquilo que jamais deveria ter começado. Salve-se, Brasil!